Isso. Então, vamos lá. Hoje o dia é intenso, eu coloquei aqui em torno de 13 páginas para a gente ler, e eu espero que a gente consiga concluir essa meta, mas senão a gente interrompe um pouco antes do tópico. E aí, o tema hoje é influencie a próxima geração. E eu já começo te perguntando, o que tem te influenciado hoje? O que tem influenciado os seus pensamentos? Tá ouvindo, Maria? Tá ok? O que tem influenciado os seus pensamentos? O que você tem deixado influenciar em relação aos seus sentimentos? Que ambientes você tem andado? Com que pessoas você tem conversado ou tem ouvido para deixar que elas sejam as suas influências? Porque o fato é que realmente nós somos produto do meio que nós convivemos, né? E o que você tem se deixado receber, né? E o que você tem selecionado para fazer parte do seu cabedal de recursos internos, eu diria? O que tem te estimulado? Você tem O que foi isso, Pedro? Tu tá comendo? Mutar aqui. Então, quem tem sido você como influência, né? Se você é mãe ou pai, principalmente mães, né? Que só tem mulheres, mas principalmente que mãe tem sido você? E aí eu paro para te perguntar o seguinte: quem os teus filhos falam que você é como influência, como mãe? Hoje eu tive contato com uma pessoa e a pessoa me deu uma referência, uma visão dele como filho do pai. E eu tenho outra referência dessa pessoa como profissional. Como profissional é um padrão. Mas quando eu perguntei para o filho como essa pessoa era como pai, não era padrão nenhum. E aí isso ficou muito forte para mim hoje. Eu estou compartilhando aqui, porque qual é o preço que você tem pagado, né? Qual o preço que a sua família tem pagado pelo que você usa, como você usa seu tempo e os recursos que Deus te deu. Gente, eu estou me deixando realmente ser usada pelo Espírito Santo, porque eu não planejei falar isso aqui, mas me veio agora e eu estou só soltando. Mas se fizer sentido para alguém, em alguma hora aí você fala, porque às vezes o que você tem como sentimento, outra pessoa também ganha, tá? Aí fala assim: influencie a próxima geração. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Minha gente, só eu tô de câmera ligada, vocês tudo estão de câmera desligada. Meu povo, que é isso? Liguem essas câmeras aí. Eu vejo vocês que eu gosto de gente, eu gosto de interação, eu sou comunicativa, Deus me fez assim, então eu digo logo, eu gosto de gente, eu gosto de ver gente. Muito bem, Marleide, parabéns. Isso mostra o seu nível de obediência. Muito bem, Maria, estou gostando de ver, é isso aí. Porque a gente não está aqui para avaliar como vocês estão vestidas, como vocês se expressam, não é isso, é para a nossa interação ser melhor, tá bom? O desafio, já pensou eu estar lendo aqui sozinho, vocês não verem nada de mim, não verem minhas expressões, é muito estranho, né? Muito bem, Juliana, isso mesmo, seja bem-vinda. O desafio é alcançar um ponto na cura onde você possa discutir o que antes foi uma frustração silenciosa. Olha só, olha o que é o desafio: alcançar um ponto na cura onde você possa discutir o que antes foi uma frustração e era encapsulada, era silêncio, era guardada a 7 chaves. Quando pode manifestá-la, essa frustração se transforma em sabedoria. É justamente quando você se projeta e ministra a outros, é que o ministério é impulsionado. Ou seja, não espere estar pronta e estar perfeita para você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque é nesse processo, quando você compartilha, que a cura vem. Olha só o que ele vai falar adiante. Notei que quando alguém dá entrada no hospital, os médicos não retêm tanto tempo como costumavam fazer. As razões são várias. Dinheiro e assistência médica podem ser algumas. Geralmente também há falta de leitos. Portanto, no momento em que o indivíduo pode cuidar de si mesmo, eles lhe dão alta. É em casa que se aprende a levantar-se e a enfrentar as limitações. É ali que, com sabedoria e obediência às instruções, se pode terminar o processo de cura, ou seja, é em casa que termina o processo. Olha só. É ali também que se pode curar o espírito,
Da mesma forma que se curou a carne, é em casa que se pode curar o espírito, da mesma forma que se curou a carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda suficiente e não se encontra mais na lista crítica, ou seja, não está mais naquela lista crítica de precisar de ajuda. No momento em que você pode levantar-se, é bom fazê-lo. Você ganha forças ajudando outros. Gente, quando eu estou aqui compartilhando com vocês, eu também estou me fortalecendo. Deus está me fortalecendo nessa jornada. Porque eu poderia estar usando todas as desculpas e justificativas e dizer assim, não, eu ainda não vivenciei o meu luto completo, não sei o quê, eu ainda quero mais tempo viver o luto do meu filho que eu perdi. Eu poderia estar falando isso. Mas com a visão do que Deus me chamou, é por isso que eu estou aqui. Tá tudo curado? Nem tudo, mas está um pouquinho sarado. Então, eu já tenho como levantar e vir e compartilhar com vocês. E é nesse processo que eu sou ainda mais curada. Então, quais são as dores que ainda tem um incômodozinho, mas já dá para você falar? Já dá para você compartilhar e ajudar alguém? Você quer falar, Marinha? Que eu vi que você levantou a mão. Se quiser falar, pode falar, tá bom? Você ganha forças ajudando outros. É uma pena que muitos só procuramos ministérios quando é sua vez de receber. Muitos só procuram ministério quando é sua vez de receber. No momento em que se recuperam, não dão nada ao paciente seguinte. Ou seja, só quer receber, só quer venha nós e não quer servir pessoas. Você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital. Levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. Ceda-o a essas pessoas e seja parte da solução em vez do problema. Isso em si mesmo é uma terapia. Então, se você quer mesmo ser curado de alguma coisa, comece a compartilhar aquilo ali que você vai ver que aquilo vai saindo de você e vai limpando a tal ponto de uma hora, aquilo não dói mais. Esse é o primeiro processo de cura. No decorrer, ele até diz assim, isso em si é uma terapia, ou seja, por quê? Porque você desabafa, porque você traz luz àquilo que estava em oculto. E toda vez que a luz entra, ela dissipa a treva. Então, às vezes, a treva era uma mágoa, um sentimento, uma coisa pesada dentro de você. E aquilo estava ali encurvando você. Lembra do que eu mostrei ontem da plantinha? Estava encurvando você ali a tal ponto de uma hora você não conseguir mais nem mudar a fisiologia do teu corpo, né? Mudar a tua comunicação. É possível que seja a sua vez de dar uma aula baseada numa calamidade. Você já deu aula? Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Minha gente, só nosso Deus faz isso, né não? Porque muitas vezes as pessoas ao redor olham e dizem assim, ai, tu vai falar desse assunto, Marinha, tu vai falar de casamento, e qual é o homem que está do teu lado? Não é? No mundo as pessoas não perguntam assim, mas Deus, o nosso Pai, ele olha com um olhar diferente, ele diz assim, Marinha, eu quero te usar naquilo que é a tua maior dor. Sabe por quê? Porque você, com o que você passou, você já pode ajudar outras a não passar pelo que você passou. É isso que nosso Deus faz conosco. Você quer saber o que fazer com a sua vida? Está preso no lapso de um trabalho insatisfatório, está envelhecendo e quer fazer algo que realmente importe. A satisfação nem sempre é uma questão de rendimentos. Olha só isso. A satisfação nem sempre é uma questão de rendimentos. Quando eu li isso aqui, eu me identifiquei muito, porque eu estou fazendo aqui uma leitura comentada. Ninguém aqui pagou um centavo para estar aqui, né? Certo? Ninguém pagou. Só que, gente, eu termino isso daqui com vocês, eu me sinto tão viva, tão feliz. E Deus fala assim comigo, assim, sabe aquela coisa que vem dentro de mim dizendo assim, é isso, filha, esse é o seu caminho, continua fazendo isso, que isso é bom, sabe? Eu me agrado disso, é como se eu sentisse dentro de mim Deus falar isso para mim.
Então, assim, eu me encontro quando eu estou aqui com vocês. Então, não é uma questão de rendimentos, é uma satisfação. Então, eu pergunto para você, o que para você é uma satisfação fazer? O que você sente, percebe que em você é um dom? E simplesmente você pode ser usado por Deus nisso. Tem gente que o dom é cozinhar e cozinha maravilhosamente bem. Às vezes ela não tem uma pessoa para colocar ali uma comida, mas ela pode distribuir, às vezes na rua, chamar um amigo para desfrutar da presença e dar aquela comida que ela gosta de fazer. Enfim, cada um sabe de si, né? São N os exemplos. Tem gente que quer limpar uma casa e limpa perfeitamente bem e pode fazer isso junto com outra pessoa, vai na casa de uma amiga, ajuda uma amiga que não tem aquela organização mental para limpar uma casa. Enfim, estou trazendo aqui os exemplos que estão me vindo, mas são vários, né? O que te traz satisfação? Que nem sempre é obrigado vir um rendimento direto financeiro, né? É muito bom quando você pode deitar-se à noite e saber que as suas ações de hoje fizeram a diferença na vida de alguém. Qual foi a ação que você fez hoje que fez a diferença na vida de alguém? Anota aí no caderno. Se você tiver feito alguma, se você não tiver feito amanhã, quando eu começar a live, eu vou começar com essa pergunta e eu quero que vocês me digam: ah, Daiane, eu fiz tal coisa porque tu falou naquela hora ontem e aí eu despertei para fazer. Ok? Estamos combinados? Ó, a Juliana, aí, ó, 3, eu estou recebendo 3. Amanhã eu quero ouvir de vocês. Então, afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Onde foi que você se encontrou mais fraco na sua vida? Esse é o seu ministério. Por mais que as pessoas queiram te dizer o contrário, porque elas vão olhar para o resultado imediato e aparente, mas Deus não vê como o homem vê. Então, onde é? Anota aí. Vai aproveitando esse momento e vai trazendo consciência. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Esse mesmo lugar que o fez chorar e gemer é que pode levar dignidade e cura aos que foram atingidos pelo mesmo sofrimento. Esse é o ponto em que a sua compaixão irá elevar-se em espiral e você pode ajudar a próxima geração de vítimas a sair do leito e andar. É na sua dor, é naquilo que você gemeu, chorou, esperneou, é nisso que Deus quer te usar. Qual é a maior dor que te incomoda hoje, ou que já te incomodou, que hoje você pode ajudar alguém? É no casamento, é na criação de filhos, é no cuidado da casa, é no conciliar trabalho com vida pessoal? No que é? É no trabalho, é com o líder, é com o chefe, é na carreira, é com o vizinho. Aí ele cita um versículo de Romanos 9:23 que fala assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Então, assim, Deus tem riquezas preparadas para cada um de nós e elas começam justamente aqui, ó, nos vasos de misericórdia. Porque, gente, nós só temos misericórdia verdadeira do outro quando a gente passa por algo que é pelo menos parecido com aquilo que o outro está passando. É ou não é? Verdade. Né? Quem é que realmente sabe, assim, quando, por exemplo, um filho adoece? Eu, por exemplo, nunca tive um filho doente, né? Eu tinha um na barriga e não prosperou. Mas eu não tenho essa experiência. Então, eu não tenho noção do que uma mãe passa, a não ser que eu tenha pelo menos visto uma situação. Mas quando você passa na pele, sei lá, um filho se engasgando, é ou não é, Juliana? Olha a Juliana aí. Né? Então, assim, essa misericórdia passa pelas experiências. Então, Deus, assim, ele trabalha na nossa compaixão pelas experiências que nós passamos. As Escrituras nos chamam de vaso de misericórdia. São misericordiosos porque precisam de misericórdia. Esses ex-pacientes possuem uma compaixão que só pode ser exercida porque eles mesmos estiveram acamados. Olha que lindo, meu Deus. Juliana, que menino lindo é esse? Uma gracinha.
Sua misericórdia tem raízes nas lembranças das suas próprias tragédias. Olha o que ele fala. A sua misericórdia tem raiz, ou seja, ela está afincada, está alicerçada, está fundamentada nas lembranças das suas próprias tragédias, naquilo que mais te doeu no passado. Se você já teve de enfrentar uma tempestade, sua atitude será muito diferente quando comparada à daqueles que nunca sofreram ou fracassaram. Você se tornou um vaso de misericórdia e Deus quer usá-lo, Deus quer usá-la. Deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas, porque eita escola que dói, é essa das pancadas aqui, viu? Só sabe quem passa. Não seria bom ensinar suas filhas para que não tenham de fazer o que você fez, para que saibam o que você sabe? Qual foi o preço que você pagou para saber hoje o que você sabe, naquilo que você sofreu? Será que você pode ensinar suas filhas a não passar por isso? Você sabe coisas que podem salvá-las das tormentas, das lágrimas e dos traumas. Se não puder salvá-las, pode pelo menos ajudá-las a enfrentar os perigos. Afinal de contas, você esteve lá, fez isso. Ensine a elas, fale alto e claro, ou seja, não guarde isso em silêncio. É urgente que interrompamos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos de geração em geração. Pare com a loucura e proteja o tamborilar dos pezinhos, ou seja, para com esse ativismo, com essa coisa de fazer um monte de atividade de uma vez e foca nas crianças que estão perto de você. Foca na saúde mental, na criação de qualidade dos teus filhos. E eu vou abrir aqui um parêntese para falar de um assunto que ele vai citar logo em seguida, que é a questão de abuso sexual. Gente, hoje as crianças são as que mais são vítimas de abuso. E isso acontece dentro de casa, com familiares, isso acontece nas escolas, é muito frequente e muito mais do que nós podemos imaginar. Sabe? É tão assim, se você colocar lá no Google, assim, incidência de abuso sexual, você vai ver o absurdo que tá isso. Porque desde a época da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, que elas não ficaram mais em casa acompanhando a criação dos filhos, e nessa história delas saírem, às vezes elas colocam uma pessoa dentro de casa desconhecida, uma babá, enfim, pessoa, deixa o filho com outra pessoa para ajudar. E aí essa pessoa não tem esse olhar maternal, de cuidado, de proteção, dessa forma. E aí acaba acontecendo isso. E aí você sabe que depois de sofrer um trauma como esse, a inocência daquela criança vai embora. E aquilo fica guardado para sempre, influenciando toda a vida dela. Onde estão as crianças? Alguém já notou que não há marcas de giz nas calçadas? Alguém já notou que não há mais bambulês à venda? O que aconteceu com o tamborilar dos pezinhos? Onde estão as menininhas que eu conhecia? Onde estão as garotinhas com olhares tímidos e atitudes modestas, com meias soquetes e de presilhas? Onde estão essas menininhas hoje? Porque as meninas que antes andavam de bicicleta estão agora empurrando carrinhos de bebê. Perdemos a melodia da infância. Gente, infelizmente, nas músicas nós perdemos. No cinema, nós perdemos. A gente quase não vê mais criança andar na rua e brincar. Não tem mais essa inocência. Outro dia eu estava passando, indo ali, e aí a mãe maquiando a meninazinha assim no meio da rua, uma menina pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos. O que uma criança dessa já está fazendo toda maquiada? Querendo maquiagem? 4 anos. É meio sem sentido, não é? Mas elas estão com um olhar muito mais aguçado, porque o que elas veem por aí, o tipo de roupa que é usado por aí, já está roubando, ceifando a inocência dessas crianças ao longo do tempo. O acesso que elas têm à internet. TikTok, redes sociais, onde elas veem de tudo.
Cada imagem daquela entra na cabecinha inocente e causa algo, e às vezes é um dano. Às vezes é um dano de ver uma mulher rebolando e ela achar que aquilo é normal, e não é. Para uma criança, não é. Sabe? Então, assim, hoje tem muita coisa deturpada por aí, e a gente precisa estar atento para não deixar que as crianças tenham acesso a qualquer porcaria aqui, ó. Muito cuidado, controle de telas é primordial. Então, fecha aqui o meu parênteses. Posso sentir o retrocesso dos corpinhos das crianças sufocadas pela vulgaridade. Oi, Dona Maria do Carmo, seja bem-vinda. Tudo bom? As crianças hoje sufocadas pela vulgaridade, expostas à pornografia e roubadas da infância. Gente, a maior cantora pop hoje que o Brasil tem, que está sendo aplaudida mundialmente, vocês sabem o nome? O que ela promove, gente, se não é uma exposição exacerbada do corpo e uma valorização só disso? No rebolado, mostrando cada coisa. Gente, as crianças estão vendo e estão simplesmente reproduzindo o que elas estão vendo. Daiane, qual a responsabilidade dos pais nisso? O acesso. Deixar que essas crianças assistam e vejam isso, porque elas estão sendo roubadas da infância. A inocência delas está indo embora. E eu nem preciso falar sobre a pornografia, que hoje a rede de streaming que mais cresce no mundo inteiro, ela é financiadora, ela é baseada, só tem conteúdo pornográfico. E quem vê pornografia está financiando muitas outras coisas, abuso infantil, tanta coisa que eu nem vou citar aqui, porque é tão pesado que até me incomoda até falar às vezes, porque isso daqui para mim, é um assunto assim que me dá vontade de chorar. Meninas pequenas são deixadas sozinhas em casa e o inimigo está sorrindo como ave do cafetão esperando a próxima ceifa de carne fresca. Ele não precisa mais usar tios embriagados para cometer o incesto. Está usando domésticas, babás, sacerdotes pedófilos e bate-papos de computador. Essas crianças que foram atacadas e molestadas aos 10 ou 12 anos não têm sequer permissão para discutir o seu sofrimento. Quantas crianças tentam falar e expressar isso de alguma forma e os pais não entendem? Os pais não aceitam, não acreditam. Quantas? E elas se calam. Algumas não foram molestadas, foram espectadoras, mas vítimas do mesmo jeito. Gente, porque aquele que vê na mente, o que vem para a imaginação dele, cria a realidade dele. É como se ele estivesse naquela cena vivendo o trauma, porque ele viu, e de alguma forma isso afeta o emocional dessa pessoa que vê. Testemunharam os mais hediondos atos de crueldade a que o mundo já assistiu. São crianças que viram crimes executados em suas próprias casas. Crimes em que a vítima e o perpetrador eram parentes da pequena testemunha. Seus lares eram tão depravados quanto qualquer campo de batalha no mundo. Cresceram ocultas nos armários das casas onde a violência doméstica era praxe. Acordaram ao som do vidro quebrado, insultos e imprecações. Seus ouvidos ficaram cheios com cenas de estupro e de agressões contra suas mães. Ouviram os sons abafados dos espancamentos, o estalar de cintas, o ranger de molas da cama e os gritos sufocados de socorro. Quero que você pare um pouco agora, porque eu sei que é muito densa essa parte da leitura, mas você lembre. Se você viu ou passou por alguma dessas cenas que foram citadas aqui agora, e eu quero que você anote qual foi a cena e qual foi o dano que ela te trouxe. Eu vou citar um exemplo meu. Os meus pais, eles discutiam, brigavam muito, e meu pai, ele era muito agressivo. Era muito amoroso, mas ao mesmo tempo ele tinha os momentos dele de muita agressividade também. E isso trouxe para mim muito medo.
muita insegurança. Porque, olha só, a pessoa que era para me proteger era quem estava causando um momento de desconforto dentro da minha casa. Eu estava sendo testemunha. E aquilo causou uma sensação em mim. E essa sensação foi medo. E durante muito tempo, o medo e a insegurança dominaram a minha vida. Mas hoje eu estou falando sobre isso para vocês e talvez esteja curando alguém. Então, toda dor também traz escondido um recurso. Eu quero que você divida em 3, fazendo como se fossem as colunazinhas aí. A cena, né? O que te trouxe ali de dor e qual foi o recurso que te veio como oportunidade a partir dessa dor. Dá um minutinho para vocês. Tá até parecendo que é um treinamento, né, gente? Mas eu vou colocar bem aqui, porque me veio vontade de fazer isso agora. 1 minuto. Respira fundo, pede para Deus te dar aí. Pronto. Vou continuar aqui a leitura, mas se ao longo da leitura vier alguma coisa na sua cabeça, você vai anotando aí. Não foram vítimas diretas, apenas testemunhas de um pesadelo do qual não conseguem acordar. São as tristes baixas de uma guerra fria, uma guerra que estamos perdendo. Trata-se da mutilação depravada de mentes jovens, do terror e do sofrimento de inocentes, cujas lembranças deveriam evocar o cheiro do bolo assando no forno. Essa criança deveria lembrar do cheiro do bolo no forno que a mãe estava colocando. Mas ao invés disso, ela lembra, sem querer, ela lembra tanto e essa memória persiste dessa situação tão ruim. Em vez disso, tem de suportar a náusea mental de eventos mal digeridos que mantém a mente regurgitando e o coração doente com pensamentos que se negam a ir embora. É a zona escura do coração adolescente. Sua puberdade fica prejudicada na confusão entre questões adultas e pensamentos infantis. Ou seja, o que isso aqui traz? Ela não sabe se ela é criança e misturada com um monte de pensamento adulto. Traz o quê? Traz confusão mental, falta de clareza, falta de discernimento, distorce a identidade dessa pessoa, ela fica sem saber quem ela é, afinal de contas. Ela fica achando que não tem valor. Tá fazendo sentido para vocês? Tem alguém que está se identificando com isso que eu estou falando, com os exemplos? O resultado é um coquetel de sofrimento e uma vida de devassidão. Algumas de vocês sabem que estou dizendo a verdade, pois só os seus olhos escondem os segredos do seu sofrimento. Vocês que foram expostas a coisas demais e rápido demais são testemunhas vivas de que não precisam morrer para ir para o inferno. O calor do seu passado ameaçou o seu futuro com o seu inferno chamejante de lembranças e efeitos colaterais que ainda as perseguem. Há problemas em seu passado que podem estar afetando-a ainda hoje. Eles a envolvem como um vapor no espelho depois de um banho quente. O banho terminou, mas o vapor perdura. Essas são as imagens ociosas que assombram a mente dos adultos. As cicatrizes ficam em nosso coração como fantasmas, vapores da tempestade da vida que apareceram e desapareceram. Há alguma coisa pairando sobre você que precisa ser expulsa? Quero dizer-lhe que Deus tem o poder para apagar o que nem o sexo, nem as drogas, a bebida ou o dinheiro podem apagar. Quantas pessoas vão usar como recurso esses itens que eu acabei de citar para vocês para ser curado dessas memórias do passado? E se tornam viciadas nisso porque elas querem um refúgio.
elas querem esquecer aquele passado de dor. Nenhuma dessas soluções repugnantes pode curar o trauma. Elas só nos anestesiam durante algum tempo, mas depois nos deixam amargos, zangados ou deprimidos. Subprodutos de nossa agonia íntima. O meu Deus, porém, conserta bonecas quebradas. Fala aí, de onde você está? O meu Deus, porém, conserta bonecas quebradas. Meu Deus, porém, conserta bonecas quebradas. Amém. Ele costura com mãos hábeis os sonhos rasgados, as esperanças destruídas. Se a sua vida estiver estraçalhada como a de uma boneca velha jogada no canto de um sótão empoeirado, recomendo que recorra a ele. Corra para ele, permita que conserte a sua alma seviciada que a deixou largada no chão. Você já viu uma mulher com o coração partido? Não pode saber pelas roupas ou pelo cabelo. Nem pode descrevê-la pela sua raça ou pelo número de diplomas recebidos na universidade. Observe os pequenos traços de cicatrizes por trás da maquiagem, do olhar vago, mortiço, que nem o delineador nem a sombra podem avivar. Procure um sorriso que despedaça rápido demais ou um olhar sofrido que contempla um passado tão hediondo que não pode ser descrito e tão terrível que não pode ser esquecido. Você já observou o olhar vazio de uma pessoa que viu o fogo do inferno e foi queimada por uma história que não tem coragem de contar? Essa mulher, no geral, esconde na ira a sua desesperança. Ou seja, às vezes ela se torna agressiva por isso. Veste-se de amargura, que aparentemente é a única proteção que pode conseguir sozinha. Assemelha-se a um animal domesticado brincando de selvagem, esperando que ninguém saiba que atrás do seu rosnar não há dentes, apenas lágrimas. São lágrimas quentes, amargas, que surgem à noite, como corujas que ficam penduradas nos cílios, vitrificando silenciosamente seu rosto até de manhã, quando tem de colocar novamente a máscara e sair para o trabalho. Essa mulher é um vaso quebrado que deixa escoar a vida e perde o amor. Seus relacionamentos são problemáticos, parece que escorregam entre os dedos como a areia apertada com força. Ou seja, né, vai caindo, você aperta aqui, ó. Afirmou-lhe Jesus, quem beber... Aí ele cita uma passagem bíblica aqui em João 4, 13 a 26, que fala assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Aí ele explica. As mulheres de coração partido acham difícil manter relacionamentos. Estão sempre procurando alguém que possa carregar o peso da sua dor. O único homem que conheço que se dispõe a levar o sofrimento de outros é Jesus. Então, ele nos dá um referencial de quem quer
realmente carregar essas dores, né, dessa mulher. Os demais desistem, ficam cansados e fogem. Se você colocar peso demais sobre os seres humanos, eles irão desapontá-lo. Ninguém é atraído para um problema, exceto um solucionador de problemas, um só. Seu nome é Jesus, e ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Esse é o solucionador de problemas que você, mulher, precisa. E onde é que ele é encontrado? Em espírito. Em espírito. Tem nessa parte que fala assim, ó, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Guardem isso aí. Se não fizer hoje parte das suas crenças, lembra sempre, coloca no mosaico ali que uma hora Deus toca naquele pontinho e vai fazer sentido para você. Sei que é irônico. Não, desculpa. Qualquer outro homem estará procurando uma mulher inteira. Então, seu nome é Jesus. O único solucionador de problemas que aceita isso é Jesus, que sabe quem você é. Qualquer outro homem estará procurando uma mulher inteira. Sei que é irônico, mas até o homem de coração partido quer uma mulher inteira. Olha só, realmente é muito irônico, né? Quer dela algo que ele não possui. Os padrões duplos do amor são muito injustos, mas são reais. Esse homem procura uma mulher que possa contribuir para a sua vida. Normalmente, a mulher ferida entra numa relação procurando alguém para salvá-la, ou pelo menos alguém que prove que não é como o resto dos homens que a feriram no passado, ou seja, ela vai buscar um homem que seja diferente dos que ela já conheceu. Quem quer começar um relacionamento competindo com todos esses fantasmas? Qual é o homem que vai entrar nessa? Só Jesus mesmo, viu? Só Jesus. O homem deseja relacionar-se com você e não com seus antigos namorados. Antes de enfrentar outro rompimento, espere um minuto. Pare junto ao poço e deixe Jesus Cristo livrá-la dessas assombrações. Caso contrário, terá dificuldade para encontrar alguém que preencha esse vazio, porque só quem pode preencher é ele. Jesus encontrou uma mulher assim junto ao poço. Ela tivera vários relacionamentos e estava envolvida num caso quando Jesus lhe falou. Jesus poderia ter reprovado com todo direito os homens que a usaram e lhe roubaram a dignidade, mas ele ultrapassa o estágio da culpa, que nunca traz cura. Olha só, a culpa nunca traz cura. E questiona a mulher sobre a sua sede interior. Olha onde é que Jesus toca, né? Oh, meu Deus, é lindo demais. Enquanto todo mundo vai olhar só a aparência e vai julgar pela aparência, ele vai olhar para o que é interior. Ele não perdeu tempo atacando os pretendentes oportunistas que se agarraram à vida da mulher como gafanhotos em um campo de trigo. Jesus sabia que esses homens eram apenas sintomas. O problema era ela. Sabia que por trás dos muitos casos e relacionamentos, ela era uma mulher ferida, sedenta, desesperada por beber algo que a saciasse. Não saciar da carne, mas da alma, ou seja, era emocional, não era só uma questão do corpo, mas era da alma, era mente, vontade e emoção. Cristo identificou o seu problema como sede que só ele podia extinguir. Se você estiver perdendo a vida e o amor, deve permitir que Cristo recolha os pedaços quebrados do seu coração. Assim ele pode dar-lhe água para que não tenha sede. Não seria esplêndido começar um relacionamento sem estar tão sedenta de amor que não possa confiar no seu próprio discernimento? Quando a sua sede de amor não for tão grande, poderá tomar melhores decisões. E para mim, assim, quando eu vou abrir meu parênteses pessoal aqui, que para mim a base da autoestima é justamente esse relacionamento com Deus, com Cristo, porque só Cristo vai revelar de fato quem eu e quem você somos. E aí, mais uma vez, essa é a minha fé e talvez não seja a sua. E tá tudo bem, tá? A minha fé é essa, que a partir de quem eu encontro que eu sou em Cristo, que eu entendo quem eu sou, o poder que eu tenho nele,
É que isso tudo me fortalece para eu avançar na minha vida, em todas as outras esferas. Toda arrumada e sem lugar para ir. São muitas as mulheres que se vestem e se exibem graciosamente como peças delicadas de porcelana chinesa, mas por dentro se sentem secretamente sujas. Essa é a dor que o banho não lava, o sabão não limpa, nem os cosméticos escondem. É o grito lancinante da alma angustiada que não pode ser ouvido nem pelos mais próximos. Deus, no entanto, ouve o choro da voz emudecida. Ele ouve o leve gemido que escoa na noite, como a água vazando de um cano partido. O homem só pode conhecer a mulher que estreita nos braços quando tiver tocado a criança que ela foi. Isso constitui um mistério para quase todos os homens, mas é a chave necessária para a compreensão e, assim, iniciar a cura. É a menina que mantém cativa a mulher silenciosa, ou seja, é aquela menina que faz com que a mulher, né, fale ou ela se cale. Geralmente essa menina, né, a menina ferida faz com que se cale. É a menina que mantém cativa a mulher silenciosa. Cure a criança com a palavra de Deus e a mulher será libertada. Um segredo aqui. Cure a criança com a palavra de Deus. Ou seja, o que ele falar para você, você entender que você é o que ele diz que você é, e não o que as pessoas falaram que você é, ou que elas ainda dizem que você é. O referencial qual é? Palavra de Deus. Minha irmã costumava vestir-se com as roupas de nossa mãe. Acho que isso não era tão estranho assim. Muitas meninas acreditam que já são moças. Elas passam tempo diante do espelho, observando-se, penteando o cabelo, agindo como se fossem socialites sofisticadas. Era apenas uma brincadeira para passar o tempo enquanto nossa mãe fazia compras. Mas, para os quase 25% de meninas que foram molestadas e que sofreram abuso em tenra idade, o faz de conta não é mais uma brincadeira. Alguém entra e transforma a ilusão em realidade. Um adulto pode tocar a menina como se ela fosse mulher, deixando para trás um ramo encurvado que crescerá e será uma árvore deformada. Um estalar de dedos, um estupro brutal, um marido bêbado que abusa da mulher ou um toque proibido por um tio respeitado pode alterar permanentemente uma garota. Todos aqueles dias de brincadeira e ingenuidade e um ato bestial de abuso rouba para sempre a sua juventude. Não é de surpreender que a única coisa que separa a moça bem ajustada e empreendedora da garota promíscua, viciada em drogas, sem caráter, seja um incidente que pode ocorrer em poucos minutos. Sei que há exceções, mas descobri que muitas das pessoas assim em nossa sociedade resultam de segredos trágicos, ou seja, daquilo que ela guarda, ela vela, ela protege dentro dela, não fala para ninguém. Isso aí é transformado ao longo da vida em um desses vícios que é citado. Essa triste verdade pode nos perturbar. Ela torna difícil admitir que se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu. E aí eu falo aqui para vocês, minha gente, se isso não aconteceu com você, para agora e diz, pela graça de Deus, isso não aconteceu comigo. Ou se isso aconteceu com você, pela graça de Deus, hoje eu entendo o porquê que eu vou poder ajudar outras mulheres a fazer o que antes eu não sabia que eu podia fazer. Então, assim, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, só Deus sabe o motivo, né, que permitiu que isso acontecesse. Então, e aí hoje você está acessando essa consciência, esse conhecimento e entendendo que quando você olha alguém na rua, né, e você vê a pessoa andando com a sainha curta, mostrando tudo, você entender o motivo que aquela pessoa anda daquele jeito, você não vai mais julgar. Você vai entender que ela deve ter passado por alguma situação que roubou a inocência dela e que faz com que ela valorize tanto o corpo que acha que o valor dela está só naquilo. Então, assim, é olhar com misericórdia para as pessoas e não julgá-las, julgar a atitude, mas não a pessoa.
Entender, na verdade, ter compaixão, né? Alguns minutos a sós e você não seria quem é, o que é e da maneira como é. Assim nasce a nossa proximidade nesse planeta. Somos separados apenas por incidentes e acidentes que encontramos no caminho. Alguns minutos bastariam para que você não fosse definida como é agora. Alguns minutos e pronto, seus sonhos se transformaram em cinzas e sua cabeça foi torcida. Sua boneca quebrou-se, seu ímã rompeu-se e você é agora um dado estatístico. E você é agora um dado estatístico. Não. Não um dado estatístico, porque para ser um dado estatístico teria de declarar algo. Cuidado. Esse é um grupo que nunca fala ou confessa, né? Geralmente, pessoas que passam por essas situações tão adversas, elas geralmente não falam. Primeiro, porque elas têm vergonha de falar. Segundo, porque elas têm medo da reação dos outros. Então, elas se calam. E aquela fala silenciada, aquela dor silenciada é que vai causando todas essas deformações no seu comportamento e na sua personalidade. Para essas pequenas damas, o faz de conta não é mais divertido. Elas são forçadas a entrar em jogos de adultos da mais horrenda espécie. São velhas demais para voltar às amiguinhas e sentir-se como crianças, mas jovens demais para ser mulheres. Ficam presas num lapso. São a geração esquecida, são executivas e domésticas, negras e brancas, atraentes e simples, obesas e anoréxicas, promíscuas e frígidas. Os sintomas são diferentes, mas o sofrimento é o mesmo. Podem vir de todos os povos e classes. Observe, elas estão à nossa volta. Então, elas estão em todos os lugares que nós nem imaginamos. Oi, Rita. Você chegou agora? Ou já estava aí? Ah, já estava aí, ok. E realmente, gente, elas estão em toda parte. Assim, a primeira vez que eu li o livro, eu não tinha me atentado a essa parte dele. Acho que eu não me atentei de jeito que eu fui passando. E aí, quando eu fui fazer a leitura comentada ano passado, no final do ano, essa parte me veio mais forte. E aí eu já tinha referenciais de pessoas que tinham passado. Então, por isso me marcou muito. Enfim, então eu creio que a partir de agora, se Deus permitir que você acessasse essa fala aqui, tenha certeza, Deus vai começar a te mostrar pessoas que já passaram por essa situação. E aí você vai ter a oportunidade de apresentar um livro como esse, maravilhoso, que vai trazer muitas respostas, né? E pode ter um momento de oração com essa pessoa, apresentar a oportunidade dela conhecer e ter mais intimidade com Jesus, para que ela saiba quem ela é e o valor de fato que ela tem. E que isso que aconteceu com ela não define quem ela vai ser no futuro, só fala quem ela foi formada até aquele momento. O sofrimento dirige um carro de luxo. Cita aqui Filipenses 3, 7, 8, que fala assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, né? Tudo posso perder para quê? Para ganhar a Cristo. Permitimos que o sofrimento se esconda por trás do dinheiro. Deixamos que faça isso porque em nossa cultura acreditamos que o sucesso cura a dor. Não ministramos aos ricos, só aos sem-teto. Devemos ajudar os pobres, mas não parar por aí. Não é preciso ser pobre para sofrer. Há muitas pessoas sentadas numa banheira de água quente e contemplando o suicídio. Há muitos indivíduos famosos, ricos, que nunca ouviram falar de Cristo. Cristo não é apenas o Deus da mãe que faz parte do programa de assistência social. Ele é o Deus de todos, tanto ricos quanto pobres. O sofrimento atinge todas as classes sociais. Jogadores de futebol, modelos, atores e executivos estão no limite, estressados e vazios, feridos e vulneráveis. Custou tanto para alcançar o que possuem que não restou nada para mantê-los onde estão. É verdade, o sofrimento hoje dirige um carro de luxo. Ele não está com uma vassoura limpando a casa. Pertence ao clube de campo e possui um conjunto de tacos de golfe. É o dono da própria empresa.
Se você foi criada para pensar que tudo o que tinha que fazer para ser feliz era casar-se com alguém de dinheiro ou terminar a escola e mudar-se para o lado nobre da cidade, tenho más notícias. O suicídio está aumentando entre os profissionais e os índices de divórcio são maiores quando há algum lucro para obter no acordo. O sofrimento não se confina às favelas. Ele está vivo e ativo nos melhores bairros, porque precisamos saber que a única coisa completamente sem preconceitos que resta em nossa cultura é a dor. Precisamos saber precisamos saber para que não haja necessidade de adorar o sucesso, os empreendimentos, a riqueza ou a influência. Vou repetir essa parte porque ela é muito importante. Por que precisamos saber que a única coisa completamente sem preconceitos que resta em nossa cultura é a dor? Vocês sabiam que a dor é o que mais conecta as pessoas? Precisamos saber para que não haja necessidade de adorar o sucesso, os empreendimentos, a riqueza ou a influência. Pergunte a Lídia, mulher de negócios rica e bem-sucedida, uma bela mulher que vendia tintas e mercadorias tingidas em Tiatira, um lugar bem distante. Era rica, mas não se sentia feliz. Em Atos 16, 12 a 15, 40, fala assim: Lídia ouviu Paulo pregar e foi convertida. Ao ouvir a pregação do apóstolo, compreendeu repentinamente que precisava de Cristo para completar a sua fé. Compreendeu que Deus a abençoara para ser uma bênção na vida de outros. Seus recursos e contatos foram colocados à disposição do ministério. Lídia tornou-se uma mulher completa e foi usada poderosamente por Deus. Ele acabará tendo necessidade de fazer algo com o que você acabará tendo necessidade de fazer algo com o que adquiriu, ou a sua busca terá sido inútil. O poder financeiro sem um objetivo não resulta em realização. Se alguém tivesse observado a riqueza exterior de Lídia e deixado de reconhecer a sua pobreza interior, então aqui eu abro um parêntese. Quantas vezes nós conhecemos uma palavra, nós temos um conhecimento de algo, nem que seja um livro para indicar, vemos a pessoa sofrer e só porque ela tem uma aparência de uma pessoa forte, de uma pessoa rica, de uma pessoa que tem todos os recursos, a gente deixa de oferecer o que nós temos de mais precioso. Isso já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu. Estou falando assim porque comigo já aconteceu. Pela aparência da pessoa, eu já me intimidei. E aí eu deixei de apresentar algo tão precioso que às vezes poderia mudar a vida dela. E aí eu deixei de falar por isso, né? Se alguém tivesse observado a riqueza exterior de Lídia e deixado de reconhecer sua pobreza interior, teria roubado dela a oportunidade de ser uma mulher completa. Há milhares de Lídias nesse mundo. Elas galgaram a escada do sucesso e encontraram pouca satisfação no último degrau. Precisam conhecer Jesus e o seu amor. Você entende que essa mensagem é para os que têm bens, assim como para os que não têm? Há muitos tipos de sofrimento. Eles nem sempre se concentram na falta de recursos. São muitos os que não foram ajudados espiritualmente porque a nossa sociedade propõe que quando alguém é famoso ou rico, deve sentir-se realizado. Mas pergunte a Lídia, cuja vida mudou tanto que ela veio a transformar-se numa importante patrocinadora do ministério. Lídia representa não só a capacidade de Deus de curar os ricos, mas também dissipa o estereótipo de que o cristianismo oprime as mulheres. Pelo contrário, ele é um emancipador da inteligência e o libertador da excelência. Lídia é um modelo para as mulheres que aspiram à excelência. E aí ele cita aqui o versículo de Atos 16, 13 a 15, que fala assim: quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.
Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Deus entrou na casa de Lídia naquele dia e curou tudo na casa. Ele fez o que as riquezas dela não podiam fazer. Trouxe paz a seu lar e livramento à sua família. Peço-lhe que ouça essa palavra e compreenda que há uma razão para Deus ter lhe confiado esse ministério. Está na hora de abrir a sua casa ao Espírito Santo e permitir que ele trabalhe em sua vida. O Espírito está aguardando uma oportunidade para proferir palavras de cura sobre as feridas que infectaram cada área da sua existência. Se você tiver tudo, exceto Jesus, então não terá nada. O sofrimento é um problema de oportunidades iguais. Ele ataca os ricos e os pobres. Imediatamente depois de deixar a casa de Lídia, Paulo encontrou uma moça escrava, adivinhadora, e pregou a ela. Aconteceu que quando nós, aí ele cita Atos 16 a 18 que fala, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos caiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Em curto intervalo, o evangelho foi pregado à mulher de negócios, que é Lídia, transcendeu a cultura e a riqueza e tocou também uma escrava. Esse velho hino da igreja talvez explique melhor isso, e esse hino fala assim: o sangue que Jesus derramou por mim no Calvário, o sangue que me dá forças dia a dia, jamais perderá seu poder. Diz a velha canção, ele chega à mais alta montanha e corre para o vale mais baixo. Ou seja, é pela eficácia desse sangue que você foi alcançado e que ele tem eficácia eterna, não importa quando, não importa para quem, ele tem eficácia eterna. Se Lídia é a mais alta montanha entre as mulheres, a moça escrava é o vale mais baixo. Era pobre e escrava, estava envolvida no ocultismo e sob o controle de influências malignas. Mas quando ouviu falar de Jesus, ele a livrou completamente. Não posso pensar em outra circunstância que descreva melhor a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Ele abrange de um extremo a outro. Então, para o autor, a melhor definição do amor de Deus é que ele alcança a todos. Não importa, ele não faz distinção de pessoas. Não importa a idade da Maria do Carmo, não importa a idade da Rita, não importa da Maria, não importa de nenhuma, não importa a idade, não importa a classe social, a cor, nada que é aparente, porque esse julgamento ele só está em nós, mas em Deus não. Não há diferença no preço da redenção exigido dos ricos e dos pobres. O mesmo sangue que lava a feiticeira limpa a mulher de negócio. O mesmo sangue que lava a feiticeira limpa a mulher de negócios. Você já permitiu que esse sangue eficaz, que limpa a alma e renovamente a purifique? Não importa se a sua origem é semelhante à de Lídia ou se esteve interessada no ocultismo. Ele tem o poder de penetrar nas trevas com a sua preciosa luz. E eu anotei aqui no meu livro uma lembrança de um versículo que me veio quando eu li a primeira vez, que é: ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Guardem esse versículo aí, que ele é muito forte. Embora o seu passado possa estar mesclado à tragédia e cheio de sofrimento, Deus ainda assim oferece o bálsamo que cura. Não importa o passado, não importa quantas dores, não importa quanto esteja fedendo esse passado que está oculto e parado aí dentro de você. Ele apaga o resíduo marcado e o sangramento que confirma os horrores pelos quais você passou.
Está aí para mostrar-lhe como tirar o máximo proveito das enfermidades de ontem. Pegue esses traumas e tragédias e mude de direção. Não importa aquilo que teve de enfrentar, lembre-se de que você continua aqui. É uma sobrevivente e há uma menininha que precisa aprender a sua receita de sobrevivência. Página 52, Rita. Ela não precisa saber de seus sucessos, mas de seus fracassos. Nas ruas, em algum lugar, há alguém morrendo por não saber que é possível viver apesar do que já suportou. Você é um bem precioso, é a cura para as crises. Sei que vai dizer, como eu posso ser a cura quando eu mesma estou sofrendo? Quem aí não se perguntou isso? Hoje mesmo eu conversei com um homem que se perguntou isso. Ele estava se fazendo essa pergunta, mas como eu vou ajudar a curar, né, outras famílias se a minha não foi curada? Olha aqui como vem a resposta. Olhe para Jesus. Ele estava dando vida ao morrer. Curou os enfermos pelo sofrimento. Foi ferido pelas nossas transgressões. Será que você passou por tantas coisas só para poder ajudar outra pessoa? Não é possível alterar o passado, mas há um meio de tirar proveito dele. Minha sogra morreu há pouco tempo. Ela era tal fonte de força para mim e minha esposa que ficamos aniquilados com a sua perda. Pela minha experiência, disse a minha mulher que a dor não desapareceria. Poderia diminuir, mas nunca desapareceria totalmente. Disse-lhe que a única maneira de justificar a morte de um pai ou de uma mãe é dar aos filhos o que você mesmo não recebeu. Oferecer a outra pessoa aquilo que se deseja é um princípio da Escritura. Ou seja, a chave de tudo que foi citado anteriormente aqui é oferecer a outra pessoa aquilo que se deseja é um princípio das Escrituras. Quem foi o primeiro a oferecer algo que ninguém mais poderia oferecer? Jesus. A coisa de que mais se precisa é aquilo que se deve dar. Olha só o princípio. A coisa de que você mais precisa é aquilo que se deve dar. Ela voltará multiplicada em suas mãos. Anota aí qual é a coisa que você mais precisa hoje. É isso que você deve dar. E anota aí para quem que você vai dar. Para quem Deus colocou no teu coração de dar essa coisa? Vamos supor, a pessoa está querendo muito dinheiro. Quanto que você pode tirar daquilo que você já tem ganhado e feito de dinheiro para você doar? Gente, para mim, assim, hoje, mais do que nunca, tá tão claro, cada dia mais, que tudo nesse mundo visível que acontece é por uma guerra, por uma batalha espiritual que está acontecendo. Fora de mim e dentro de mim. Dentro de mim, essa batalha acontece entre o meu ego, ou seja, tudo aquilo que eu, né, quero só para mim, que é meu, e aquela outra parte que é de Deus, que é o Espírito. E eles estão ali brigando, degladiando dentro de mim. Quando eu entrego aquilo que mesmo eu gostando muito e tendo muita vontade de cada vez mais, ou eu achando que eu preciso muito daquilo, quando eu entrego daquilo que eu mais quero, que eu mais, né, anseio, e eu dou para o outro, Deus faz multiplicar, porque é um princípio espiritual, é uma lei como quem diz assim, eu tenho tanto que eu dou, e porque eu dou, eu já transbordo no outro, vem mais para mim. Se eu estou plantando, eu vou colher. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, assim, às vezes me faltam palavras para eu explicar o significado espiritual que isso tem. Mas eu quero que vocês sempre pensem na motivação que está por trás quando vocês fazem algo. Qual é a motivação quando você vai fazer algo? Pensa profundamente sobre isso. Qual é a motivação por aquilo que eu faço? A Rita quer falar, né? Rita, eu vou só terminar essa parte, tu guarda só, aí eu finalizo e você fala essa. Aí ele fala, Lucas 6,38, que fala assim, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Você pode estar sofrendo nesse momento, mas o melhor remédio é dar o consolo que nunca recebeu. Olha como isso é fora da lógica humana. Gente, as coisas da fé são fora da lógica humana. É tremendo demais. Olha só, o melhor remédio é dar o consolo que você nunca recebeu. Como que você vai dar aquilo que você nunca recebeu? Porque Jesus já te deu. É por isso, porque você já tem. Sabe? Você está esperando humanamente aquilo que você já tem, mas é de uma outra esfera. E que você precisa acessar. Por onde você acessa? Pelo Espírito, porque Jesus é Espírito. A sabedoria de suas experiências é um dom que você pode compartilhar. E ao aliviar a carga alheia, diminuirá a sua. Peça forças ao Senhor para dar a outros a força para sobreviver, e por meio de seu próprio ministério, você será curado. Pronto, Rita, pode falar. Terminei aqui a leitura. Oi, Dai. Então, na verdade, era só para compartilhar, não sei se Deus tocou no meu coração para compartilhar isso com vocês. O que acontece, justamente hoje eu fui chamada para conversar com uma família querida, né, uma família que conviveu comigo minha infância toda, e é uma família bem estruturada, né? E aí, quando a gente fala em questão de sofrimento, que de fato o sofrimento ele não tem distinção de pessoas de classe, né? E às vezes é até mais difícil a gente conversar ou aconselhar alguém de uma classe alta do que uma classe inferior, talvez pela experiência, pelo que já passou, né? E uma coisa que eu aprendi, que foi um ditado que ficou muito marcante para mim, é que o nosso passado, ele não interfere no nosso futuro, a gente não pode trazer do passado e levar para o futuro, até porque o futuro pertence a Deus. O passado, ele deve servir como experiência, né, e um impulso, para que lá na frente a gente possa aprender, né, na verdade. E a visão que me veio, sabe, Dai, é de um balão, né? O que é um balão? Um balão, para subir, ele precisa ser tirado pesos desse balão. E aí eu vejo, no caso, a minha vida, sabe? Para que Jesus entre e para que eu possa voar, eu preciso tirar esses pesos. E esses pesos, geralmente, ele vem com o passado, né? Às vezes, coisas que nos olhos dos outros são uma coisa tão boba, e foi uma das coisas que eu ouvi hoje, nessa família, que esse meu amigo comentou assim: eu estou passando por isso por culpa da minha mãe, porque quando eu era pequena, ela dizia que eu não ia dar para nada, não ia valer para nada, não sei o quê, não sei o quê. E aí foi onde eu disse: por que você carrega, por que você substitui a culpa de algo que é só você que tem o poder de dizer não? Então, veio essa imagem, sabe, de assim, nossa, tua vida, imagina um balão, você jamais vai conseguir subir se você colocar peso nele. Então, a gente precisa, assim como um balão, tirar os pesos do passado, né? Abrir como Lídia fez, né? Tudo se fez novo na casa de Lídia quando ela se permitiu a ser transformada por Cristo. Então, imagina o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo de transformar a vida dela e de toda a casa dela. E olha o que Deus pode fazer conosco, né? Além da gente transformar a nossa vida, a gente transformar a vida de todos, curar todos que estão no nosso lar. Então, é isso que eu queria compartilhar, que a gente possa ter essa imagem desse balão, Eu amei. sabe? Que a gente corte os pesos para que a gente possa voar. Era isso. Eu amei, Rita. Muito obrigada pela sua participação. E o detalhe, eu pensei aqui, e eu quero ser de gás hélio, que é aquele que sobe até, né? E ele é desafiador tirar o ar de dentro, né? Enfim, mas que precioso, viu? Quem mais quer compartilhar? Dona Maria do Carmo, que tem aí uma vida cheia de experiência para compartilhar com a gente. Você quer falar? Fale aí. Deixa eu fechar aqui. Pode falar. Sim, veja só, eu queria falar um pouquinho só do que essa moça falou ultimamente a respeito do pai, né, da mãe, que esse filho lembrou que a mãe fez isso e tal. A maioria das pessoas costuma,
culpar os pais por tudo. E a gente sabe que os pais não têm culpa de nada, né? A gente tem o pai que foi escolhido por Deus. E outra coisa, o que a gente deve aos pais é gratidão, né? Principalmente a mãe. Nós fomos formados dentro da nossa mãe, né? O homem, a mulher, foi criado, foi formado mesmo dentro, e a gente não tem essa consciência, né? E chega a falar da mãe e do pai, eu acho que isso é muito sério. Eu acho que mãe e pai não errou, os filhos devem olhar para trás e só ser grato aos pais, né? Porque é uma coisa muito fina, pai e mãe. Até porque se eu rejeito meu pai e minha mãe, se eu olho na minha mão, 50% de mim é meu pai, 50% é minha mãe. Então, se eu sou contra a minha mãe ou o meu pai, eu estou a mim própria, né? Então, eu acho muito, muito divino a questão dos pais. É uma desonra Né? muito E grande, essa né? consciência também de Cristo, nosso Pai. O É esse nosso Pai é peso da culpa, né? Esse peso da culpa, né? Que as pessoas exatamente impõem e levam. Então, é isso que a para a gente vida precisa toda. tirar do balão, entendeu? Tirar o sentimento de culpa, de que você é culpada, e tirar, e é que a pessoa não expõe a culpa e admitir que existe o erro, né? Eu sofri minha vida, assim, minha adolescência com meu pai, por ser uma pessoa difícil, mas Deus me revelou da seguinte forma: que ele precisou do meu pai e da minha mãe para que os planos dele se cumprissem na terra e eu viesse ao mundo. Exato. Mas o cordão foi cortado na questão quando eu vim ao mundo, e a partir dali eu tinha permissão de entregar a Deus e seguir o meu caminho. Né? Então, quando Deus me revelou isso, e que meus pais também passaram por problemas, e o que foi dito, como é que meu pai ia dar algo se ele não recebeu dos pais dele? Exatamente Como isso. então eu criei muita expectativa de ter do meu pai carinhoso, eu queria aquele pai que a gente vê em filme, sabe, carinhoso, que não sei o quê, que nananã, mas não, meu pai era super na dele. Mas é porque minha avó tratava ele assim, que meus bisavós trataram minha avó assim, então como é que ele vai ser assim? Sim, com certeza. E Exatamente. aí, e aí uma consciência que eu tenho acessado ultimamente sobre isso é questão do ego. O ego, a voz do ego, ela vai querer te dizer assim, mas por que você vai pedir desculpa pro teu pai pela surra que ele te deu e não sei o quê, se ele te machucou tanto, se não sei o quê? Porque a voz do ego, ela quer defender a si própria, então ela quer criar uma redoma ali de proteção para ela não sentir mais as dores do passado. Então, é nessa muralha criada ao redor de autoproteção, o que que acontece? Vira essa autossuficiência, se torna, como a dona Maria do Carmo falou, é uma imensa ingratidão, se torna uma desonra, e espiritualmente isso é um dano seríssimo, né? Não é só carnalmente, não, mas espiritualmente isso é uma quebra de tantas questões que eu nem vou citar aqui, fora que nós transferimos para a figura da Trindade, aquilo que nós vemos sobre os nossos pais. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa por trás disso tudo aí. E aí eu vejo, mais uma vez, aquela batalha espiritual que eu falei para vocês, que acontece externa e internamente a nós. Então, quando nós aprendemos a moer o nosso ego e entender que não é sobre nós, sabe? Aí você passa realmente a viver uma vida plena com Jesus. Porque Jesus, em nenhum momento, ele viveu pelo ego dele. Ele abriu mão de toda a agenda dele, de todas as coisas, pelo Pai. Porque em obediência ao Pai, ele se entregou por mim e por você, em obediência. Ele sentiu tanta dor que a palavra diz que lá no Getsemane ele suou sangue. De tanta dor, porque ele sabia o que ele ia passar. Aí ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. Eu um dia estava tirando uma soneca de tarde e eu fiquei pensando assim, rapaz, Jesus não tinha tempo de tirar uma soneca de tarde, porque ele tinha que cumprir a agenda que o pai queria. Nada era a vontade dele. Então, quando você passa a entender sobre isso, e assim, eu peço que o Espírito Santo revele para cada um que precisa ser revelado sobre essa questão. Mas aprenda a moer
todo o teu orgulho, toda a tua vaidade, tudo aquilo que é motivado pelo teu ego, porque hoje as pessoas vivem muito essa cultura egocêntrica, hedonista. O que é o hedônico? É viver pelo prazer imediato, pela vontade daquilo que traz felicidade. Gente, a felicidade plena, ela não está nas coisas desse mundo, está naquilo que vem de Deus, naquilo que Ele preenche em nós. Então, assim, como isso aqui é uma coisa gratuita, eu me sinto muito livre para estar dizendo tudo isso para vocês. Porque talvez, né, ali algumas pessoas comecem, não, mas eu não acredito nisso. E assim, a todo tempo eu digo, faz parte das minhas crenças, mas às vezes não faz parte da crença de alguém aqui. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar em alguma dessas questões, se você quiser versículo bíblico, eu te mostro lá na palavra onde é que está cada coisa que eu estou falando aqui. Mas o que eu mais quero é que você entenda. Se você pegar, eu tenho uma Bíblia, eu estou conversando muito, eu vou parar bem aqui a gravação, só para eu dizer para vocês, tem mais uma coisa.